Boa noite a todos. Queria só dar as boas-vindas a vocês e fazer alguns apontamentos. Primeiro, dizer que nós tivemos que mudar o espaço original do programa História Contada, que é sempre feito no auditório, onde a gente tenta justamente promover um ambiente mais intimista, um ambiente mais acolhedor para o entrevistado, que a Monadorf tem feito ao longo desse 1 ano e meio de casa. Por motivos óbvios, tivemos que mudar para esse ambiente, tentamos também criar esse ambiente aconchegante, acolhedor, dentro do lounge. Então, espero que vocês que são frequentadores desse programa entendam essa decisão um pouco peculiar dentro da demanda do dia. E queria também salientar que essa programação em 2017 ela continua, então nós temos esse compromisso com o Arquivo Histórico Judaico de poder trazer os protagonistas da nossa cidade, trazendo uma visão compartilhada sobre valores, sobre pensamentos e sobre a sua história dentro dos conceitos da cultura judaica. E queria, com isso, então, iniciar a programação, agradecendo a Mona e ao Serginho pela presença. Um parênteses. Estávamos aqui rememorando, o Serginho foi meu professor e meu coordenador de curso, então nós estávamos aqui rememorando alguns momentos da nossa trajetória pessoal. Então, bem-vindo a todos. Mona, obrigado mais uma vez. Obrigada, Bruno. Bem-vindo, Serginho. Obrigada pela audiência, quanta gente. Primeira vez que a gente está fazendo no lounge, mas esse espaço aqui é tão bacana que qualquer lugar, na verdade, desse centro aqui da Unibis Cultural vale a pena. Bom, estou vendo muita gente diferente, Serginho. Esse projeto começou, né, por iniciativa do Arquivo Judaico e também aqui da Unibis Cultural. O Bruno me convidou e a gente tem entrevistado pessoas que têm uma trajetória interessante em diversas áreas. A gente procura variar, a gente já teve o empresário Benjamin Steinbrück, o editor Jacob Ginsburg, o jornalista Boris Kazoy, para você ter uma ideia, a Rita Lobo, todos esses arquivos, esses áudios estão na internet, na página da Unibis Cultural. A gente está gravando, como vocês estão vendo, nós estamos em streaming pela internet, então depois vocês podem acompanhar em detalhes a entrevista. Bom, o Serginho é uma pessoa que dispensa apresentação, acho que todo mundo conhece a história dele, assim, de televisão, mas eu vou rememorar, assim, rapidamente, né? O Serginho está na Globo com Altas Horas há 16 anos. Ele apresentou o TV Mix na Rede Gazeta no fim da década de 80. Acho que foi lá que eu te dei uma entrevista até, né? Uma vez, sobre o Rio Tietê. O Matéria-Prima na TV Cultura, que já inovava com perguntas feitas pela plateia, né, constituída de jovens, um formato que ele manteve depois no SBT, no Programa Livre e no atual Altas Horas. Inclusive, eu queria lembrar que eu estou vendo gente nova aqui, alguns já habituês da casa, mas nesse projeto a plateia participa. A qualquer momento da entrevista, é só levantar a mão e alguém leva aí o microfone para vocês. Vocês se identificam e podem fazer a pergunta, que eu gosto que a plateia participe da mesma forma que a plateia dos programas do Serginho. Bom, ele chegou a estudar 1 ano de Direito na PUC, 1 ano e meio de História na USP, chegou a cogitar cinema, né, antes de mudar para jornalismo. Depois ele demorou 6 anos para se graduar no jornalismo da FAAP, por considerar o ensino um pouco deficiente, e foi até por causa disso que ele voltou depois para a Fundação Álvares Penteado para ensinar como professor. E durante os anos 70, o Serginho já agitava no Colégio Equipe, um colégio que marcou época. Eu me lembro que eu era pequena, eu passava de carro com a minha mãe, e esse colégio incrível, né, num prédio que nunca deveria ter sido derrubado, né, Serginho? Porque era um casarão que parecia um castelo. Era na Maria Antônia, né? Aquela rua que cruza a Consolação. É aquele Parque do Povo. Que é do Parque do Povo. E ali já vi um monte de jovens sentado, né? Era aquela época dos hippies, e eu falava, pô, que lugar legal, né? Por que eu não estudo aí? Mas eu não estudava aí, e depois, anos mais tarde, eu vinha saber que você já agitava os shows, né, com vários artistas. Durante 10 anos você foi coordenador cultural desse espaço, né, Serginho? Então, em primeiro lugar, seja bem-vindo, e eu quero que você comece contando por aí, porque
Você começou, então, antes da própria profissão, antes de ter descoberto uma vocação a ser uma espécie de produtor cultural do Colégio Equipe, certo? Isso. Primeiro, boa noite aí. Muito obrigado pela vinda de vocês aqui. Obrigado à Mona pelo convite, ao Bruno, todo mundo. Eu sempre fui muito curioso, desde criança. É engraçado, eu estudei no Renascença, um colégio judeu tradicional, ainda quando ele existia no Bom Retiro, mas era uma escola que não incentivava a discussão sobre as coisas que estavam acontecendo fora dos muros, né, da escola. Então, eu lia pelos jornais as coisas que aconteciam, eu ia sozinho. Eu lembro que, durante os anos 60, a gente teve um golpe militar, a gente enfrentou uma ditadura durante muitos anos, e eu lembro que eu ia sozinho para as passeatas, para saber o que estava acontecendo, sempre sozinho. E entrei nesse colégio Equipe, eu entrei no cursinho Equipe, porque eu ia fazer jornalismo ou direito, eu não sabia direito o que eu ia fazer, mas precisava fazer um cursinho, como hoje. E eu entrei num cursinho chamado União. Esse cursinho, no meio do ano, o dono, ele pegou todo o dinheiro e fugiu. Deixou todo mundo na mão, professor, aluno. A gente não sabia o que fazer. E o Equipe cedeu uma sala gratuitamente, para que os professores continuassem dando aula para a gente. Foi nessa época que eu entrei em Direito e vi que eu não queria fazer Direito. Larguei Direito no último... Eu estava indo bem. A PUC de São Paulo, vocês sabem, ela fica perto do estádio do Pacaembu. E tinha um jogo numa quarta-feira do Corinthians, importantíssimo, Corinthians e Piauí. E era no dia da prova final. E eu pensei, falei, o que eu estou fazendo aqui, né? Deixei meu telefone, discado na época, né? E fui para o jogo, larguei Direito. Daí voltei para a Equipe, e lá eu vi que tinha um teatro, uma coisa que eu já fazia no Renascença, de projetar filmes. E aí... eu tinha um projetor lá no Renascença e eu exibia alguns filmes. Mas eles eram tão diferentes que eu assistia eu e mais umas 4 pessoas, assim. Daí, no Equipe, tinha um projetor, um teatro, e um dia, enquanto eu era aluno do cursinho, chegaram para mim e falaram, olha, você não quer usar esse teatro também para shows? E aí começou uma trajetória que durou 10 anos. Eu fiquei 10 anos lá, não como aluno. Eles me contrataram. Assim, era um salário que dava para encher o tanque de um Fusca que eu tinha, e onde eu levava os artistas. E por lá passaram todas as pessoas importantes dos anos 70. Porque Raul Seixas, eu vi um monte de gente legal aqui, Novos Baianos, João Bosco, Hermeto Pascoal, Fagner, Cartola, Nelson Cavaquinho. E porque na época da ditadura e da censura, eles não tinham lugar para se expressar. E lá a Equipe virou uma ilha. Então, um dia, o Gil foi lá, daí o Gil contou para o Caetano que cantou, daí começou uma corrente em que os artistas começaram a procurar o lugar para se expressar. Era um espaço cult, assim, da cidade e um espaço onde era permitido, né? Também não tinha tanto Sesc, como hoje em dia a gente tem Sescs espalhados pela cidade inteira, mas não tinha, né? Sesc Pompeia, não, e não só não tinha, como não poderia ter, porque a censura ela era muito forte. Então, até hoje eu não sei por que não foi fechado aquele lugar, o Equipe, porque as pessoas davam shows e conversavam, falavam, era uma expressão muito livre. E era muito curioso, porque pessoas fizeram os primeiros shows lá, o João Bosco, Elba Ramalho, Gonzaguinha. E daí eu comecei a ficar maluco, pirar e começar a juntar.
o Gonzaguinha com Gonzagão, o Cartola com Nelson Cavaquinho, com Dona Zica, os Novos Baianos, Raul Seixas. E aí, depois de 10 anos, começou a abertura política no Brasil, os artistas começaram a poder se expressar de novo, acabou aquilo. Então, durante 10 anos, eu fiz isso, que agora ia virar um documentário, vai virar um livro. E paralelo à equipe, eu já era estagiário em alguns jornais, fazia bicos na Folha de São Paulo. Então, e até recentemente, sempre tem gente me perguntando, né, da profissão de jornalista e tal, como é que é, se vale a pena, não vale a pena. E, recentemente, eu vi uma entrevista sua onde você disse, poxa, no começo eu demorei para ganhar um salário legal, eu trabalhava num jornal que pagava muito mal, e a gente sabe que até hoje é assim, né? Alguns ganham muito bem, mas a maioria ganha muito mal, né? E a profissão mudou muito. E eu quero que a gente fale disso também, Serginho, mas eu quero voltar um pouquinho também para a sua história pessoal, né? A gente, aqui nessa casa, e principalmente nesse projeto de História Contada, a gente tenta resgatar um pouquinho a história familiar. Então, eu mesma, apesar do nosso contato, né, várias vezes na TV Cultura, na própria Globo, não tinha na cabeça que você era judeu, né? Então, eu queria saber da sua família, de onde eles vieram da Europa, né? Como que eles migraram, fugindo da guerra, como foi isso para você? Quer dizer, você nasceu com essa consciência judaica ou nem tanto? Meus pais, eles conheceram aqui no Brasil. Meu pai veio da Romênia e minha mãe veio da Polônia. Meu pai, ele morava no interior da Romênia, ele era agricultor, com meu avô. Já minha mãe, não. Minha mãe era toda da Varsóvia, aquela cosmopolita e tal. Vieram para cá. Meu pai primeiro foi morar em São Roque, com essa coisa mais do interior, mas depois veio para São Paulo. Existia um clube aqui, na Avenida Angélica, chamava, eu não estou lembrando agora, onde as pessoas dançavam. Não, Piratininga. Não. Piratininga é mais recente, chamava... Não é o Círculo Maccabi, não. Era Círculo. Círculo? Tem o Círculo Maccabi na Angélica até hoje, mas... Oi? Tem o Círculo Maccabi na Angélica, pode ser? Mas antes era só Círculo. E lá as pessoas dançavam. E meu pai cantou minha mãe dançando. Daí... Melhor jeito. E eles dançavam incrivelmente. Eu lembro de... Hoje não existe mais isso, mas a gente ia jantar, quando eu era muito criança, e existiam grupos. Você jantava, depois você dançava nos lugares. E meus pais começavam a dançar, todo mundo parava. Que eles dançavam super bem, como par, assim? É isso. E meu pai veio para cá, e minha mãe também, eles se conheceram relativamente novos. Ele ficou engabelando minha mãe, acho que uns 8 anos. Nossa! E eles, quando meu pai falando romeno, minha mãe falando polonês, eles fizeram o que muitos de vocês sabem, que é falar o Yiddish, que é uma língua criada exatamente para o judeu poder se comunicar, seja onde for. Então, eles conversavam muito em Yiddish, mas também em português. E o Yiddish se aproxima muito do alemão, um pouco do inglês. Então, as pessoas que são habituadas a ouvir o Yiddish, elas têm uma facilidade maior em entender o inglês, o alemão. Você consegue falar? Você sabe falar um pouquinho de Yiddish? Se alguém falar para mim, eu mais entendo do que falo, porque foi o que aconteceu na minha infância. Eu mais ouvia, e eles se comunicavam comigo em português, só em português. Entre eles, às vezes, em brigas ou em alegrias, alguns palavrões, era todo em Yiddish. Entre os amigos também falavam em Yiddish, tal, porque eu lembro que meus pais vieram. Por exemplo, a minha mãe veio de navio, meu pai também, e o navio da minha mãe, quando voltou,
já foi afundado pelos alemães. E logo depois a Polônia foi conquistada. Eles conseguiram sair, então, antes da guerra. Eles saíram antes da guerra, mas meus bisavós, por parte da minha mãe, e algumas tias minhas, não, tias da minha mãe, morreram em Auschwitz. Morreram em campos de concentração. E meus pais tinham um casal que se conheceu num campo de concentração. O casal, os dois tinham as marcas dos números nos braços. Nos braços. Mas foi uma infância muito bacana, assim, porque a gente, principalmente domingo, eu tinha um programa que era assim, domingo de manhã ia para o centro de São Paulo, de manhã para assistir desenho animado. A gente almoçava, à tarde ia num outro cinema, Cine Marconi, onde eram exibidos 2 longas, e no meio ainda era exibida uma série. E no intervalo, eu lembro que a gente vendia lá uns sanduíches de mortadela, com groselha, e era genial. E eu morava perto... Eu morei na Barra Funda, não morei no Bom Retiro exatamente. É aquela região da Barão de Limeira, ali, Campos Elíseos? Não, morei na Barra Funda, perto da rua... Eu morei na Neves de Carvalho, Rua Jaraguá, tal. E perto tinha um cinema, o Cine Paris. E seus pais que te levavam para essa programação de cinema e tudo mais? Então... eu fui viciando também. E eles eram cultos, então? Eles adoravam cinema. Bom, sua mãe, você disse, veio da Polônia, da capital, né? De Varsóvia. De Varsóvia, que era um grande centro, talvez chegou a ter 4 milhões de judeus, quer dizer, foi a cidade com mais judeus do mundo, mais do que Nova York, durante muito tempo, mais do que Israel. Mas meus pais, eles tiveram uma vida que não foi fácil aqui, eles tiveram uma vida difícil. Meu pai trabalhou a vida inteira com roupa, ele era um ótimo modelador de roupas femininas, assim, e minha mãe ajudava meu pai a vida inteira. Ela pouco pôde estudar. O que ela trouxe, meus pais também, da coisa do cinema, é que durante o namoro deles, que durou 8 anos, eles iam quase todo dia ao cinema. Eu não sei se era para assistir o filme ou para dar uma malhadinha lá, mas eles iam ao cinema muito. E essa cultura do cinema eles passaram para mim. Tanto é que você foi fazer o cineclube no Renascença, né? Depois e no Renascença você ficou quanto tempo? Décadas, eu acho, parece, sim. Toda a infância? Eu fiz o Scholem, que era uma escola na Rua Três Rios, durante, acho que 1 ano. Depois, até me formar, que hoje seria o ensino médio, eu fiquei no Renascença. Eu fiquei lá, então, uns 8 anos, 7, 8 anos. Mas o Scholem era uma escola de vanguarda do Bom Retiro, que tinha muitos judeus de esquerda, muito intelectual também, né? Mas ali eu era um pirralho. Não estava nem aí. Não, nunca soube. Soube depois só disso, né? Eu lembro das escadarias, tal. E eu lembro que, na verdade, no Renascença, uma professora, isso que eu batalho até hoje, eu falo em educação, em valorização dos professores. No Renascença aconteceu uma coisa bem estranha. Eu achava ali que era insuficiente. Por isso que eu procurava ir para a rua, ver outras coisas, tal. Mas uma professora, ela chegou, quando eu já estava terminando o ensino médio, ela falou, olha, esse semestre a gente vai conversar o semestre inteiro em cima de uma poesia do Fernando Pessoa, Tabacaria. E a gente ficava em roda, e o semestre inteiro foi uma poesia, cada semana uma estrofe. Eu fiquei tão envolvido com aquilo, comecei a ler muito mais, eu já adorava ler, mas comecei a ler, e a minha cabeça começou a ficar... E eu fui convidado para ser como chama, orador da turma. E eu lembro que naquela época, com os livros, e viajando tanto no cinema, vendo coisas tão diferentes, eu começava o discurso assim,
Boa noite, pais, alunos, professores e loucos, né? Daí eu lembro que o diretor, ele lia antes o discurso e ele vetou, aqui não tem nenhum louco. E vetou, foi a primeira censura da minha vida. Falou, aqui não tem louco. E eu falava, não, louco não é no sentido do hospício. É louco no sentido da criação, mas não deu o diálogo ali. O senhor precisa conhecer Jacques Kerouac. Eu estava nessa. E daí do equipe, do Renascença, eu caí no União e no União para o equipe. E aí minha vida realmente... Você fez bar mitzvah, então? Fiz bar mitzvah. E eu morava cercado de não-judeus. E eu cantava bem na época. E eu tinha um rabino que ia lá em casa e ele queria que eu cantasse. Na sinagoga? Como Hazan, você diz? Não, cantasse? todo garoto, a minha leitura da Torá era cantada. E eu cantava, e as pessoas lá ao redor, era uma vizinhança muito próxima, sabe, casa junto com... Eles falavam, o que é isso, né? E ele exigia que eu cantasse cada vez mais alto. E os meus judeus falavam, o que está acontecendo aqui? Que barulhada que é essa? Que está cantando? Então eu fiz bar mitzvah, fiz uma festa também. E você foi para o movimento juvenil, onde os jovens daquela época frequentavam muito mais do que hoje? Chegou aí ou não? Mas você está falando de quê? Dos judeus? Ou... dos movimentos juvenis que reuniam não, jovens. Eu frequentei alguns, mas não segui. Não, era uma coisa, eu lembro que tinha lenço, eu acho, algumas músicas que eu lembrava, mas aquilo realmente eu não consegui me envolver, não me envolvi. Mesmo porque, como eu te falei, na escola eu não tive um incentivo, a não ser dessa professora. Por isso que quando eu fui dar aula, que está o meu aluno, mais brilhante aluno que eu tive, dessa sala, né? Eu acho que você, como professor, precisa instigar o aluno, sabe? Provocar. Fazer ele, não ficar só assim, matemática, geografia, tudo tem que relacionar com a vida. E naquele momento, os professores não davam isso para mim. Então, nesses movimentos, eu não encontrava essa coisa que me instigava, sabe? E eu vi você falar uma coisa tão bonita dos teus pais, porque o Serginho agora virou pai, né, do Thomas, que tem 1 ano e meio de idade, e pai mais velho, né? E quando a gente vira mãe ou pai, a gente pensa também nos pais. E você falou uma coisa tão bonita, que você disse assim, eu me arrependo de não dar tanta atenção para os meus pais, para minha mãe, que ficava ali na janela esperando eu voltar, quando eu chegava tarde, num sábado à noite e tal. Eu fiquei tão emocionada quando eu vi, eu falei, nossa, que bonito isso, né? Acho que foi na matéria da Angélica, né, que você gravou esse sábado, se não me engano. Eu achei tão bonito isso, quer dizer, você não teve muito contato com eles? Você era um filho independente? Ou por que você disse isso? Eles sempre foram comigo assim, faça o que você quiser, desde que você seja feliz. Nunca me impuseram uma profissão ou um caminho. Quando eu falei para eles que eu ia fazer direito, eles adoraram. Porque a gente vinha de uma trilogia que era direito, engenharia ou medicina. Os pais adoravam essa trilogia. Quando eu saí de direito, eles não ficaram chateados, não. Eles falaram, não, e sempre foi assim durante a vida inteira. O que eu falo, assim, de não ter dado, é quando eles me deram uma independência tão grande que eu também não dava um retorno muito grande a respeito das coisas que eu fazia. E eu passei alguns... Nessa equipe, por exemplo, nessa época que eu falei para vocês, cheguei um dia lá, 8 professores tinham sido presos. E até hoje eles não sabem por quê, mas foram presos. E a direção da escola achava que eu também iria preso, pelas atividades que eu desenvolvia. Levava lá pessoas que não eram permitidas, eram proibidas de se manifestar. E eu não queria que meus pais soubessem disso, que eu pudesse estar à beira de uma prisão, numa época dessa, que se torturava. Então, eu andava com uma trouxinha de roupa,
Eu saía às 7h de casa, e voltava quase meia-noite. Mas muito mais porque eu não queria, porque as prisões eram feitas dentro de casa. Não eram na rua. Normalmente em casas. Então, agora, meu pai, eu sempre morei bem perto dos meus pais. Dava a atenção que eu podia a eles. E meu pai, ele faleceu em 2000. Quando ele morreu, meu pai, eu estava absolutamente sozinho. Claro, tinha minha mãe, minha irmã, meus amigos, mas em relação ao judaísmo, apesar de já ter visto, claro, meus avós morreram, amigos dos meus pais, muita gente morreu, eu já tinha ido aos cemitérios, tudo, mas aquele procedimento, o ritual judaico em relação à morte, eu não conhecia. E o Sobel, o Henry Sobel, quando ele soube que meu pai morreu, ele me procurou. E eu falei, olha, Rabino, eu não sei nem o que fazer burocraticamente. E ele indicou uma pessoa da CIP, e eles me ajudaram muito. Nesse momento, foi em 2000, eu meio me reencontrei com o judaísmo, porque eu entendi, eu sabia do ritual do nascimento, né, do brit, da circuncisão, das festas, e depois aos 13 anos. Mas a morte, eu era quase uma testemunha do que acontecia. Eu não era um cúmplice, vamos chamar assim, do ritual. E o Sobel, ele me ensinou coisas que eu fiquei assim absurdamente comovido, sabe? De como o judaísmo trata a morte. Ela trata de uma maneira incrivelmente respeitosa, incrivelmente. Alguém não sabe sobre, porque não sabe. Pouca gente não sabe. Bom, basicamente a pessoa morre, ela é envolta em um pano. O corpo é lavado primeiro, né? E a família fica com um pedaço desse pano durante uma semana. Durante uma semana, você não faz outra coisa a não ser pensar na pessoa que morreu. Uma semana. Shiva, né? Você senta e tem rezas de manhã e à noite, e as pessoas vêm na sua casa rezar. Isso acaba sendo um ritual que ajuda também a pessoa a passar, é um ritual de passagem, né? De superação. Mas essa primeira semana é mais um ritual de lembrança. Por isso que os espelhos são cobertos. Você não pode pensar em outra coisa. Você tem que pensar naquela pessoa que morreu. Mas, depois de uma semana, você volta com esse pedaço de tecido e enterra. Ou seja, e aí você volta para a tua casa e, teoricamente, é assim, vai para a vida. Você, a partir daí, dá uma volta no quarteirão, que significa, olha, voltei. Estou aqui de volta à sociedade. E começa a trabalhar, depois de uma semana, e depois de um ano você volta ao túmulo, e para, enfim, realmente, as pessoas também não podem visitar durante um ano o túmulo. Enfim, estou falando aqui de coisas que me emocionaram muito, assim, muito, muito, muito. E a partir daí, o que eu fiz? Eu adotei minha mãe. Adotei minha mãe. Levava ela para tudo quanto era lugar. E eu comecei o Altas Horas, ela frequentava lá junto com a garotada, ela ficava lá no meio da plateia. Legal. E vários artistas começaram a reconhecer minha mãe. Conversavam com ela durante o programa. Ela sentava, fazia amizade com as pessoas, perguntava... Antes de falar quem era, ela fazia um questionário sobre o que as pessoas achavam de mim. Mãe é mãe, né, Serginho? Não adianta. E daí ela se revelava. E eu lembro que eu fiz uma campanha para uma editora de livros que tinha eu num tamanho natural, uma reprodução.
E ela entrava na livraria, ficava olhando quem olhava, me olhava lá, e perguntava, você conhece esse aqui? Eu sou a mãe dele. E ela ficou comigo até 2006. Ela era muito doente, e a previsão, se é que se poderia falar assim, é que ela morresse antes que meu pai. Mas, não, ela morreu depois do meu pai. E eu lembro que minha mãe ela ia muito para o hospital e voltava. E uma coisa engraçada, que eu lembro uma vez eu liguei para o meu pai, para os meus pais, e atendeu meu pai. E eu falei, oh, pai, a mamãe está dormindo? E meu pai fez assim, Ana, você está dormindo? Tava, né? Tava. Então, fiquei muito junto deles e com a minha mãe, A tua irmã é mais velha que você ou mais jovem? Minha irmã faleceu também. Ela é mais velha. Jovem. Ela era mais jovem. Eram só vocês dois. Eram nós dois. E daí eu mudei minha mãe para o prédio da minha irmã, em andares diferentes, porque minha mãe não quis, em momento algum, morar com a gente. Momento algum. Acho que essa coisa da independência já vinha de antes. Fez questão de morrer e morar a vida inteira, depois do meu pai, ela na dela, assim. Agora, você teve um filho agora, né? Como eu disse, quando a gente tem um filho, a gente pensa muito nas nossas raízes. Você pretende criá-lo assim no judaísmo? Ele foi circuncidado? Você vai querer que ele faça bar mitzvah? Eu vou querer, mas é assim, a minha esposa não é judia. Então, a gente tá levando ela... até, você sabe, quando a gente começou a namorar e ficou mais firme a história... ela tentou ir numa sinagoga para ver como era a coisa da conversão. Mas ela chegou lá, as pessoas... Quem é você? O que você quer? Não sei, ela sentiu... Ela nem entrou. Não deixaram entrar. Né? Foi numa sinagoga errada também, eu acho. Tem umas que acolhem mais, claro, outras menos, né? Claro, depende. Depende muito. E aí, o que a gente faz ele vai também ter uma escolha, mas, evidentemente, ele vai saber tudo a respeito do judaísmo. Isso eu faço muita questão, porque os valores, as tradições... A gente teve um jantar há pouco tempo do Yom Kippur, foi? Foi. Yom Kippur e Rosh Hashanah. Então ele que pazinha, a gente... Uma gracinha, Thomas Então, maravilha. Você se sente judeu, assim, não? Claro. Claro, me sinto... Eu falo a respeito disso, muito dos meus valores que eu expresso são valores vindos do judaísmo. Nessa altura, alguém gostaria de fazer uma pergunta, gente? Não podemos continuar. Você pode se levantar? Tem um microfone que está chegando até você, você pode se identificar. Oi, boa noite, Serginho. Eu sou Maurício. Eu queria saber assim, porque quando eu era pequeno, tinha a visão dos judeus, né? Desculpa, é que eu não estou ouvindo direito aqui. Quando eu era pequeno, os judeus tinham uma cultura muito fechada e muito entre eles. Verdade. E do que você contou até agora, foi completamente diferente, né? Da onde vem isso? Vem dos teus pais? Como que é isso? Eu morando perto do Bom Retiro, né, e estudando no Renascença, realmente era um circuito muito fechado. Como meus pais não puderam ter uma casa no Bom Retiro, tiveram na Barra Funda, eu consegui ter muitos amigos não judeus. Mas os meus amigos judeus, na maioria, eram todos amigos de judeus, porque era realmente um modo ou de se proteger, ou também de ficar muito restrito, era muito restrito ao bairro, né? Hoje, o Bom Retiro já não é um bairro judeu, não é? Mas Higienópolis virou. E, mesmo assim, hoje, as relações elas são mais abertas. Eu não estou falando se isso é bom ou ruim, eu não consigo avaliar isso, mas a realidade é essa. E a minha realidade ela aconteceu em função dessas circunstâncias que eu te falei. Geográficas, porque eu morava
fora do Bom Retiro, mas diariamente eu ia para lá. Então, eu tinha essa cabeça um pouco de querer expandir, entendeu? Mas, claro, eu convivi durante muito tempo e muitos anos com amigos judeus que tenho até hoje também, dessa época. Mas é como você disse, era um ambiente mais fechado, né? Eu acho que eu tive, em função dos meus pais, essa coisa da independência, se bem que a coisa religiosa, com os meus avós, principalmente, não é? Das cerimônias anuais, do jejum, isso eu acompanhei durante muitos e muitos anos. Os teus avós vieram da Europa também? Então, você os conheceu? Eu conheci os meus avós por parte de pai, eu conheci pouco, mas eles morreram aqui no Brasil mesmo. E por parte de mãe eu convivi bem mais. Era minha avó, aquela judia que botava os peixes na banheira, nadando, o peixe do gefilte fish. E era mais fresco do que sushi. Que ela pegava, matava, cozinhava. A minha sogra fazia assim também. Botava frango os também. Da carpa na banheira. Eu ficava com pena das galinhas andando lá, elas iam morrer e ir para o prato. Eu devia ter me tornado um vegano. Não sei como que nós, judeus, nos tornamos. Mas era tudo muito... O vinho era ela que fazia também. Fazia em casa, era uma uva, era um suco de uva com álcool ali, né? A gente saía meio torto, assim... Mas era uma delícia, assim. A gente rezava, tinha tudo, e a sinagoga, tudo. Serginho, vamos falar já um pouquinho do Altas Horas, né? Você chegou na Globo, a gente estava relembrando lá no camarim. Eu ainda estava na Globo quando o Serginho chegou, veio ele, Luciano Huck, Ana Maria Braga. E aí as pessoas falavam assim: gente, mas não tem espaço na grade para tanta gente que está chegando. Aí a Ana Maria Braga dizia: isso aqui é um condomínio, né? A gente chega e tem que conversar com um, conversar com outro, para ver direito como é que vai ser. E aí eu fiquei pensando, você não demorou muito para conseguir seu espaço, né? Você já tinha toda essa carreira que eu falei, do Programa Livre, Fala Garoto, Matéria-Prima, a TV Mix, mas na Globo as coisas, ali a competição é mais forte ainda. Mas eu acho que rapidamente você conseguiu se impor e impor o Altas Horas num formato que é bem você, né? Muito descontraído, muito ouvindo jovem. Como é que foi isso? Foi difícil? Foi passo a passo? No começo não era bem o que você queria e depois o programa se transformou? Conta para a gente. Eu, na verdade, sempre quis... Essa coisa que a gente está conversando sobre independência, eu levei para o meu trabalho. Então, claro, não foi logo de cara, como você mesmo disse, eu fui estagiário, fiz jornalismo em jornais de empresas, não foi fácil, foi muito difícil. Mas, quando eu consegui, eu falei, olha, eu vou trabalhar com liberdade. Essa é a expressão que carrego até hoje. Sem liberdade, eu não consigo trabalhar. Então, quando eu fui diretor da Rádio Cultura AM, durante 6 meses, eu tinha um programa lá chamado Matéria-Prima, em rádio, eram 4 horas ao vivo, todo dia. De manhã eu dava aula na FAAP, à tarde... de manhã eu dava aula na FAAP, saía da FAAP, ia para a Rádio Cultura, fazia 4 horas de programa, pegava o meu carro, ia para a Band, que eu trabalhei na Band FM durante 8 anos, fazia o trabalho da Band FM e, à noite, dar aula na FAAP. Nossa. Essa foi a época que eu... Mas todos esses lugares eu trabalhava com o maior prazer, porque eu tinha profunda liberdade de trabalho. E aí, quando eu fui para dirigir a Rádio Cultura AM, era um trabalho burocrático, muito chato, mas muito chato. Porque era mais gestão do que você produzir mesmo um programa. Eu continuava tendo meu programa de rádio diário lá, larguei a Band FM e comecei a dirigir a Rádio Cultura e era chato. Era papel, era uma coisa que eu não estava em mim. E teve um
uma convenção de rádios e TVs educativas e foi para o Piauí. E lá no Piauí, numa noite, em Teresina, num calor que devia ter uns 49 graus, o Marcelo Machado, que trabalhava com Fernando Meirelles, Olhar eletrônico. eles me convidaram para ir para a TV Gazeta. No Olhar Eletrônico. Quando eu comecei, abri não, o mas vídeo. eles iam criar o TV Mix. E ele me propôs eu ser diretor do meu programa e apresentador na TV Gazeta. Eu perguntei que horas. Ele falou 7 da manhã. Daí eu falei, não. Porque a segunda coisa na minha vida que eu mais objetivei foi não acordar cedo. Então, por a ordem foi a liberdade e não acordar cedo. E eu recusei a coisa que eu mais queria, que era dirigir e apresentar um programa em TV. E aí, passou um tempo, eles criaram à noite um horário para mim. E eu larguei tudo, que era a direção da Rádio Cultura, a Band FM, parei de dar aula, para me dedicar à Ao TV TV Gazeta. Mix. E eu lembro que o diretor-geral da TV Cultura, ele falou, você não pode fazer isso, você está largando um cargo de direção para ir numa TV que ninguém vê, com um salário menor. Mas era o máximo. Era um Não, era o projeto máximo. especial, né? E 2 anos depois, a Cultura me chamou de volta para ganhar mais do que eu ganhava E aí para o programa, né? E aí para o programa em TV. no programa em TV. E no meio do Matéria-Prima, que era esse programa da TV Cultura, um produtor meu falou, o Silvio Santos está na linha, no telefone. E é evidente que eu não acreditei. Todo mundo imitava o Silvio Santos. E ali a gente brincava muito. Silvio Santos, vem aí. E até que depois de 1h30, ele me convenceu e eu atendi o telefone e era o Silvio Santos. E ele falou, olha, eu quero que você venha aqui conversar comigo. Eu falei, claro que eu vou conversar com o Silvio Santos. Eu não vou perder essa oportunidade. Eu não vou largar a TV Cultura para ir para o SBT, que não é a minha cara. E fui lá conversar com o Silvio. Eu esperei, subi, veio um anãozinho e falou, o Silvio já vai te receber. Daí eu entrei lá, estava o Silvio nessa distância, até menor, e ele começou a falar comigo, eu não conseguia prestar atenção no que ele estava falando. Era o homem na televisão falando comigo. E ele falava, e eu lá olhando ele, os detalhes dele. O cabelo, o sorriso. Exatamente. Ele falou, e então? Daí eu falei, desculpa, eu não estou conseguindo prestar atenção. Eu estou olhando o seu cabelo. Ele falou, então vem aqui. Ele falou, vem aqui. Eu dei a volta, ele falou, puxa meu cabelo. É a peruca, não é? Não era. 1990. Não era. E ele falou, olha, vem trabalhar aqui, você vai ter liberdade. Eu falei, olha, eu duvido, eu acho muito difícil. Ele falou, olha, pergunta para o Jô Soares, pergunta para o Boris, pergunta para a Hebe Camargo, pergunta para, acho que a Marília Gabriela, ela já estava lá. Pergunta se essas pessoas não têm liberdade. E anda um pouco por aqui. Daí eu desci e era uma multidão que tinha o Bozo, tinha a vovó Mafalda, tinha o pessoal do Gugu, tinha... Daí eu falei, meu Deus, aqui que é a TV brasileira. Essa é a TV brasileira. Eu amo a TV Cultura, até hoje trabalharia lá a vida inteira. Mas eu falei, caramba... Preciso conhecer isso. Preciso conhecer isso. E fiquei 8 anos lá, fiz 2.500 programas, fiz coisas lá, como, por exemplo, um programa ao vivo no Carandiru. Nossa. Com os presos fazendo o papel da plateia. Eles entrevistaram o diretor do presídio, que depois foi morto em outro presídio. Eles entrevistaram, eu entrevistei eles, e eles elegeram a Sula Miranda como atração musical. Meses depois, o Carandiru foi invadido e aconteceu um massacre. Então, coisas assim eu fiz lá no SBT.
durante 8 anos. Foram mais de 500 mil pessoas que passaram por lá. Talvez tenha alguém aqui que já tenha ido em algum programa meu. Tem? Aí, muito bem, obrigado. Em que lugar que você foi? Na Gazeta. Ah, não, Bernardo Gurbanov, da Associação dos Livreiros. Boa noite. Maravilha, obrigado. Não, é porque eu faço isso. Você sabe que onde eu vou fazer uma palestra, eu pergunto se tem alguém que já foi em algum programa meu. E sempre tem. Tem a Elaine, né? Cadê a Elaine? A Elaine, produtora aqui do centro. Ela E tinha sumiu. mais alguém que levantou a mão Ela aí? disse que foi. Você? Ela está escondida sim. lá. Que programa que você foi, Elaine? O programa livre, BT com a escola. Mas não precisava me chamar para contar isso, mano. E quem eram os gente tá fazendo entrevistados? uma pesquisa Quem aqui. eram os entrevistados, você lembra? Eu lembro que tinha o Paralamas, que estava lá, e de entrevista eu não lembro. De entrevista eu não lembro. Pô, devia lembrar, foi Mas eu acho muito bacana isso, porque, claro que, obviamente, chega uma hora que a gente até confunde se o programa era na cultura ou era apesar de eu te acompanhar bastante, mas isso que você contou de você fazer um programa ao vivo, no Carandiru, com presos na plateia, é muito vanguarda, seria vanguarda até hoje, né? E a gente estava lembrando lá no camarim, um outro período que nós nos cruzamos, quando o Serginho fez 3 anos de programa na Globo, foi a Globo, né? Ele fez um grupo de cantores cantar junto com a Jazz Sinfônica, lá na Sala São Paulo. E, na época, eu trabalhava na Secretaria de Cultura, e foi muito legal, porque eram todos cantores de peso, né? Tinha gente muito boa, mas o desafio de cantar com uma orquestra, né, de cordas, e muita gente, todos eles ficaram nervosos, e o Serginho, não, vamos lá, e tal, e saiu mais um programa genial. Mas, então, você teve, desde o início, o programa que você queria na Globo? Eu me estendi um pouquinho falando do Silvio e dos 8 anos que eu fiquei lá, mas eu tive 45 horários diferentes no SBT. 45 em 8 anos. E eram horários assim, eu comecei às 5 da tarde, e o primeiro programa eu fiz com a Hebe, porque ela teve uma ideia maluca e genial. Quando eu ainda estava na cultura, ela me convidou, não para ser um convidado dela, ela pediu para que eu fizesse o programa Matéria-Prima dentro do programa dela. Então, eu levei plateia, levei os convidados, e ela... E, então, eu acho que foi aí que o Silvio Santos viu o programa, e ela realmente foi a pessoa que me abriu as portas no SBT, porque era muito maluca essa ideia. No final, eu até cometei uma gafe, porque eu agradeci a ela. Muito obrigado por você ter vindo. E era você que tinha vindo no programa dela. E aí, mas eu tinha esse problema, eram muitos horários diferentes, não tinha jornalismo, e a cada 2 anos, que era o meu contrato, eu ia discutir com o Silvio uma renovação. E eu falava, olha, eu gostaria que tivesse um horário mais fixo e que eu tivesse um pouco de estrutura jornalística, que é um pouco o que eu quero. E ele falava, blá, 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 assinava lá. Daí chegou um ano, ele fez, blá, blá, vai assinar lá. Eu falei, pode ser amanhã? Ele falou, pode. Mas por quê? Eu falei, eu também não sei. E eu cheguei em casa e tinha na minha secretária eletrônica um recado de um cara da Globo, que falou assim, olha, ligue para mim. Eu liguei e falou, olha, a gente quer conversar com você. Eu falei, olha, eu estou para assinar, eu não assinei hoje, não sei por quê. Ele falou, eu sei por quê. Porque não era para assinar. E aí, liguei para o Silvio e falei, olha, pode ser semana que vem? Ele falou, pode e tal. E a Globo, cara, eles me chamaram, e as conversas tinham que ser sigilosas. Então, eu era lá no Rio, a primeira vez eles me deram uma passagem, eu pousei no Santos Dumont, chegou um cara e falou assim, siga-me. Entrei num carro, todo vedado, atravessei a pista e entrei no hangar, que eu acho que era hangar do Roberto Marinho. Nossa, assim? E uma segunda vez também, foi toda 007, e eu comecei a ter uma
dúvida, porque, de novo, eu falei na Globo, o que eu vou fazer aqui, que liberdade eu vou ter? De novo. E aí eu cheguei para o Silvio e falei, Silvio, tenha uma emissora de olho, né? Ele logo falou, não é a Globo, você não tem a cara da Globo. E demorou uns 4, 5 meses para eu resolver. Porque a Globo falava, vem para cá, a gente vai ver o que vai fazer juntos. E o Silvio falava, quando eu falei para ele quem era, ele ficou muito chateado, porque, ao mesmo tempo, o Jô Soares também foi contratado. Exatamente. Foi uma leva, assim, né? Foi Luciano Huck, Jô Soares, você e Ana Maria. Foi tudo junto. E aí ele falou, o que você quer para ficar aqui? Eu falei, eu quero o horário do Jô Soares e, na sexta, fazer um talk show. Ele falou, ótimo, vai assinar. Eu falei, amanhã, pode ser amanhã? Daí foram várias conversas. E aí eu cheguei numa conclusão que foi a seguinte. Eu poderia ter ficado no SBT. E eu iria ganhar mais do que eu ganho hoje até. Porque o Silvio foi realmente muito generoso em querer que eu ficasse. Mas se eu não fosse para a Globo, eu ia passar a vida pensando... Não fui. Não fui. E esse desafio eu não tive na vida. Então eu fui. E realmente as coisas... Quando eu cheguei, logo 3 meses depois, já estreei um programa chamado Ação, e 1 ano depois, o Altas Horas. Quando eu saí da Cultura e fui para a SBT, o diretor-geral da Cultura falou, olha, não vai dar certo no SBT, você pode ir. Eu vou guardar o cenário. Quando eu saí do SBT, o Silvio falou, eu vou guardar o cenário, não vai dar certo. Eu espero que não aconteça isso com a Globo. Porque daí eu voltaria para a TV Gazeta. Onde eu fui, e eu tenho essa coisa da liberdade de trabalho. Eu tenho. Claro que você sabe onde você trabalha também. Quando eu falo liberdade, todo mundo deve entender que você tem a liberdade, mas você entende onde você está e por que a pessoa te contrata. Então, todas as pessoas que me contrataram sabiam que eu tenho essa coisa de querer instigar, de fazer as coisas diferentes. Então, as pessoas já contratam sabendo disso. Mas eu também sei onde eu estou. Então, é uma cumplicidade em relação a essa liberdade. Uhum. Eu tenho total liberdade. Mas, por exemplo, eu tenho uma liberdade de trabalho, mas lá existe um jornalismo que no SBT não existia na época, que cobre coisas que, na época da TV do SBT, eu cobria porque não se cobria. Então, no SBT, eu levei muitos políticos, que hoje em dia eu não levo tanto, porque tem outras áreas cobrindo. Uhum. Então, é assim. Eu não sei se cheguei... Legal. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Muita gente. Como é que a gente coordena isso aqui? Onde é que está o microfone? Vamos começar por trás e indo, então. Por favor, se levante, identifique-se. Boa noite. Meu nome é Mônica, eu sou estudante de psicologia. Eu gostaria de perguntar para o Serginho, do tempo que ele vem, né, falando da ditadura, esse tempo que você trabalha com a juventude, né, você várias vezes menciona a liberdade. Você acha que hoje, esses valores que você teve anterior, vem trazendo a esses jovens de hoje que está aí fazendo manifestação, procurando ter um país melhor, essa corrupção que está sendo investigada também? Você acha que essa liberdade está vindo para o jovem de hoje, esses valores? Eu acredito que sim, eu acho que melhorou muito, mas eu acho que ainda o jovem brasileiro lê pouco, muito pouco. E a leitura é que vai fazer a diferença na vida, a leitura e a educação. Uhum. A gente não tem o jovem ainda lendo muito. E a gente não tem uma educação de primeira no Brasil. O que eu vejo que existe um espírito de querer realmente uma mudança no país. E isso tem se manifestado através das mobilizações, das manifestações, tanto a favor do momento que a gente vive como contra,
como era antes em relação ao PT, a favor e contra, mas as pessoas hoje podem se expressar. Existe um dado novo, que é a internet, que não existia na minha época, onde as relações e as opiniões, elas estão mais claras, mas também são mais raivosas hoje também. Eu acho que hoje as pessoas elas estão perdendo um pouco a noção, ou pelo anonimato, que a internet proporciona, ou mesmo porque acha que pode falar e não tem consequência alguma. Se perdeu muito, eu acho, a relação da discussão. Hoje existe muito os posicionamentos. Eu sou a favor e sou contra. É preto e branco, é polarizado, né? Binário. Né? E significa, às vezes, é uma coisa que nos anos 80, quando tinha... Eu não gostava dessa palavra, mas as pessoas usavam muito as tribos. Então, um cara que era punk, ele tinha que ser punk. Ou seja, ele não podia gostar de MPB. Ele não podia usar roupas que não fossem pretas. E isso era um absurdo. E está acontecendo mais ou menos isso hoje. Apesar de a gente ter uma liberdade absurda, eu acho que isso é o que a gente precisa lutar, é por essa liberdade. Isso eu acho que deveria ser comum a todo o povo brasileiro, valorizar a liberdade que a gente tem, de estar aqui conversando sobre isso, de alguém poder se expressar, porque quem passou pela censura como eu passei, isso aqui nunca poderia acontecer, nunca. Não podia ter uma reunião de 3 pessoas, 4 pessoas, já era suspeito. A gente não poderia fazer isso aqui, ter esse número de pessoas, não poderia. E falar ainda mais do que a gente está falando. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que valorizar a liberdade que a gente tem e conversar mais. Porque aí, com a conversa, as pessoas podem mudar de opinião. Porque pessoas que não mudam de opinião, eu acho que são as pessoas que são mais radicais. Porque ficar achando aquilo a vida inteira, você pode até achar... Porque não se permite mudar de opinião. Eu acho que mudar a opinião com bons argumentos é a coisa mais bacana do ser humano. Eu mudei de opinião. Como eu já mudei várias vezes de opinião. Eu às vezes, ouço em programas de rádio, tal, pessoas que valorizam muito a juventude e pessoas que acham a juventude um lixo. Eu acho que a pessoa vai passando o tempo, ela vai ganhando algumas coisas, mas ela também vai perdendo. Então, eu estava outro dia ouvindo rádio, um cara falando assim, mas eu já fui jovem, e eu entendo esses jovens, mas hoje eu sou mais velho, eu sei, então deixa eles. Quem diz que ele sendo mais velho, ele é mais interessante do que quando ele era jovem? Vai ver que quando ele era jovem, ele era muito mais desafiador do que ele é hoje. Eu não estou falando isso de todo mundo, evidentemente, mas estou falando que a gente precisa entender que as idades não determinam o teu modo de agir. Você pode ser uma pessoa jovem interessante, uma pessoa mais velha interessante, você pode ser um jovem radical e extremista, por exemplo, e isso não é bom, e ser um velho também, extremista, radical, contra as coisas novas. Então, uma coisa que eu queria falar em relação aos seus programas é que você sempre trabalhou com jovem, né? As suas plateias sempre foram jovens e você foi envelhecendo, amadurecendo. E as pessoas falam isso para mim também, né? Poxa, Mona, E eu fui para a internet, depois que eu saí da Globo, que a gente se descruzou, eu fui para a internet, onde eu trabalhava com gente que tinha metade da minha idade. E tem sido constante. Desde então, eu sempre trabalho com gente muito mais jovem. Não me incomodo, acho isso muito rico e gosto muito e tudo mais. Mas, hoje em dia, a gente sabe que a televisão, principalmente, está perdendo público, principalmente jovem, para a internet, porque o jovem fica na internet, né? Eu tenho um filho que está aqui, ele mal assiste televisão. Eu mesma também assisto televisão, a parte de jornalismo e Netflix, mas eu não assisto como eu assistia antes. Então, eu te pergunto, Serginho, você que tem toda essa experiência de trabalhar, de ter passado por todos esses programas e ainda manter um público jovem, porque eu acho que tem públicos de todas as idades que te assistem, mas principalmente o jovem, isso é um mérito, né? Porque você não é mais jovem. O que você faz, né, para manter
essa pergunta, inclusive, veio pelo Twitter do Dudu, quando eu disse que eu vim aqui, né? Tem o Jorge Pereira, que me segue no Twitter também, e ele falou, você vai estar com o Serginho, faz essa pergunta, como é que ele atrai o jovem para a televisão? É uma questão mesmo, né? Como é que você... Eu, assim, pessoalmente, a primeira coisa é não me comportar como um jovem, que seria ridículo. Né? Eu entrar de tenisão, com bermuda, boné assim. Seria ridículo isso. Eu procurei a vida inteira, foi uma circunstância, uma coisa encadeada na outra, que fez com que eu continuasse a trabalhar com jovem desde que eu era adolescente. No equipe eu já comecei a trabalhar com muita gente, não é? Alguém foi na equipe, daí já é demais, né? E as coisas me levaram. Eu fui para a Band FM, que era uma FM jovem. Depois eu fui para a TV Cultura, Rádio Cultura, onde o programa era para estudantes. E a coisa foi se encaminhando assim. Mas tem uma coisa que é importante. Eu não fico dando conselhos no meu programa. Eu nunca falo a respeito... Conselhos, eu digo assim, o meu ponto de vista. Eu acho que não pode beber, ou eu acho que deve beber. Eu acho que não deve legalizar, ou eu acho que deve legalizar. Eu nunca deixei as minhas opiniões interferir naquilo que é a manifestação da plateia. Eu sempre lutei muito, pensei em como democratizar a televisão, fazer com que o espectador tenha voz na TV. Hoje a internet até permite, mandem perguntas e tal. Então, o que eu fiz? Eu criei um auditório que fala. O auditório transforma o programa. Várias perguntas do auditório já me deixaram totalmente sem jeito, sem graça. Perguntas... Tipo, foi lá aquela primeira transexual brasileira, me ajuda? Roberta Close. Foi lá. A primeira pergunta foi assim, Roberta, como foi cortar o teu bilau? E a sua pereca, como é? Assim, primeira pergunta. E aí ela queria ir embora. Eu falei, não, fica aí, porque as pessoas... Ela falou, não vim aqui para ser palhaça. Ela continuou lá. Para a Erundina, quando ela era prefeita de São Paulo, perguntaram se ela não podia criar uma lei impedindo a vinda de nordestinos a São Paulo. E aí eu não deixei nem ela responder, eu dei uma bronca na menina, era uma garota, falando assim, você passa o seu carnaval aonde? Né? Você vai para o Nordeste? Você gosta do Raul Seixas? Você entende que foram os novos baianos? Você lê Graciliano Ramos? Você fui falando. Então, as perguntas... quando o Collor foi ao programa, logo depois do impeachment, a primeira pergunta foi assim, como você se sente tendo roubado o povo brasileiro? Então, se cria um ambiente onde as pessoas podem falar isso. Eu mesmo, quando estreiei na TV Cultura, no meu primeiro programa, que era Matéria-Prima, nesse formato, eu levei, metade do programa era os Menudos. E a segunda parte era o Lobão. O Lobão, antes de ser o Lobão que é hoje, assim, totalmente vinculado a uma ala política. E o Lobão, a primeira pergunta para ele foi, Lobão, você é homossexual? O Lobão respondeu, você quer saber se eu dou o meu? E aí eu comecei a suar, porque eu falei, meu Deus, o que vai acontecer nesse programa ao vivo? E no outro dia, a direção da TV Cultura me chamou, todos aqueles senhores, e falaram assim, olha, você não pode deixar acontecer isso. Eu falei, olha, se vocês querem um programa com liberdade, isso pode se repetir. Eu acho que a minha atuação ela pode ser diferente, porque eram os primeiros programas, aquilo acontecendo, eu não conseguia abrir a boca para falar, ó, Lobão, não pode ser assim. Hoje eu falaria. Então, se criou uma cultura que hoje tem, por exemplo, essa semana... Mas hoje é gravado, né? Na Globo é gravado. Então, hoje é gravado, mas ele é gravado... Não ocorreria, né? Não, mas isso é gravado porque ele não pode ser ao vivo por causa do horário. Uhum. Porque a gente não consegue ter artistas no sábado à noite.
Estão todos trabalhando. Claro. Os alunos também, começar às 11h30 da noite. À tarde, eles já ficam bocejando, porque eles viajam, às vezes. Essa semana, teve um pessoal que viajou 16 horas. Vieram de Santa Catarina, assistiram o programa e voltaram. Nossa. Tinha um outro pessoal na mesma plateia que viajou 11 horas. Então, as pessoas vêm. E esse programa tem que ser bom para essas pessoas também, para a plateia. Tanto é que a luz da plateia ela é igual à dos entrevistados. E os entrevistados estão quase colados com a plateia. Porque é a mesma importância que eu dou para o entrevistado e para a plateia. É uma plateia realmente protagonista, né? E é isso que faz um interessante do programa. Tinha um microfone, estava ali já para uma pergunta. Vamos continuar. Boa noite, Serginho. Boa noite a todos. Meu nome é Paulo. Serginho, eu gostaria de saber a sua opinião. Você que passou por ditadura militar, passou por José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique e a Dilma. Eu gostaria de saber qual que é a sua opinião referente ao impeachment que aconteceu esse ano. Olha, essas opiniões normalmente eu não dou. E eu vou explicar. Outro dia eu fui na FAP fazer uma palestra e perguntaram, você está a favor ou contra o impeachment? Né? E eu falei, se eu responder para você, a tua opinião vai mudar? A mulher falou, não vai mudar. Então, por que você quer saber de mim? É apenas para uma curiosidade ou é para você se identificar mais comigo? A tua identificação vai ser maior se eu falar que eu sou a favor do impeachment? Ou sua identificação vai ser menor? Você vai passar a me amar mais se eu falar uma coisa? Ou me odiar a partir de agora se eu falar isso? Não, eu sei que não é o teu caso. Você está falando nota. Foi uma... Não, eu entendo. Não, eu entendo. Eu sei que não é esse o caso. Eu adorei como você respondeu, porque foi uma atitude tipicamente judaica. Você sabia? Não, qual que é? Que é você responder com uma pergunta. Sabia? É totalmente judaico isso. É verdade? É uma sabedoria judaica. É verdade? É sensacional. Eu acabei de perguntar de novo para você. É verdade. Mas é mesmo, assim. E foi genial, você viu? Você ficou perguntando para ela, e aí a pessoa se faz perguntas. Mas de fato, realmente, que diferença vai fazer na minha vida eu saber se você gosta de camisa branca ou camisa preta? Tá bom, tudo bem. Eu entendo o que você queira saber, mas para falar a verdade, eu já recebi tantos políticos, e recebo. Eu recebi o Maluf, o Brizola, o Miguel Arraes, o Lula, o Fernando Henrique, é uma infinidade de pessoas. E eles, no camarim, sempre perguntam que partido que eu sou. Porque eles não sabem também. E eu quero manter isso. É muito mais isso. Ah, claro. Não, eu tenho uma opinião. Tenho uma opinião, sempre eu tive. Eu entrevisto pessoas que eu não gosto, estou falando em termos políticos, mas eu não desrespeito, em nenhum momento. Eu posso ficar bem por dentro, assim, das coisas como elas se encaminham, às vezes, até com a plateia mesmo. Às vezes eu peço opiniões da plateia a respeito de posicionamentos que não são necessariamente políticos, são a respeito de comportamentos, né? Já levei no programa, no Altas Horas esse ano, um menino que tem duas mães. A plateia se comportou de um determinado jeito que, às vezes, eu não gostei. Mas, de modo algum, eu vou deixar que essas pessoas se De um jeito preconceituoso? posicionem. Em relação a... Porque tinham duas mães. Algumas pessoas se colocaram de um jeito preconceituoso, outras não.